Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.5, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 10, resolva a equação diferencial dada por meio de uma substituição apropriada. Temos aí a equação diferencial x mais y dx mais x dy igual a zero. Bom, primeiramente, podemos perceber aí que temos uma equação diferencial do tipo, né, que é m de xy, que multiplica dx, mais n de xy, que multiplica dy, isso é igual a zero. Ou seja, temos aqui a equação diferencial do tipo homogênea. Para verificar se ela é homogênea, né, provar que ela é homogênea, a gente tem que ter as duas funções têm que ser homogêneas de mesmo grau. Verificando a função m, a gente faz aí m de tx, m de ty, ou seja, onde era x a gente vai trocar por tx, onde era y a gente vai trocar por ty. Então, a gente tem aqui, colocando t em evidência, temos t que multiplica x mais y, ou seja, temos aí t que multiplica m de xy. Então, temos aqui uma função homogênea, a função m é homogênea de grau 1. A função n, a gente também vai verificar se ela é homogênea. Temos aí, aplicando um n de tx de ty, a função n é x, então a gente aplica aí onde era o x, coloca tx, ou seja, temos aí que é t elevado à primeira potência, o x é a própria função n de xy. Então, temos aí de grau 1. Então, como alfa é igual os dois valores, então, portanto, prova-se aí que é uma equação diferencial homogênea, tá? Então, se é necessário provar que a equação diferencial é homogênea, é assim que se prova. Tendo a equação diferencial homogênea, a gente aplica uma substituição. A substituição que eu vou aplicar é y igual a ux, tá? Por quê? Porque eu tenho uma função m que é mais complicada do que a função n. Quando a função m for mais simples que a função n, a gente aplica a substituição, tá? Lá ao contrário, a gente isola o x e fala que é um v de vy, tá? Mas nesse caso aqui, eu já expliquei lá também no exercício 1. Deixa eu continuar com essa substituição aqui. Aplica o diferencial, né? Temos que substituir o diferencial também. Deriva y dy. Aqui é a regra do produto. Então, deriva a primeira, copia a segunda. Então, fica x du mais copia a primeira, deriva a segunda, a derivada de x fica dx. Então, aplicando a substituição apropriada, vamos reduzir a equação diferencial a uma equação diferencial variáveis separáveis. Onde era y, a gente vai trocar por ux. Aí vamos ter mais, vezes dx, mais x, onde era dy, a gente vai trocar por x du mais o dx. Tudo isso daí a gente tem que é igual a zero. Então, agora essa equação diferencial vai se tornar a equação diferencial de variáveis separáveis. A gente vai ter aqui x dx, fazendo a distributiva. Aqui a gente vai ter mais xu dx, vou escrever o x primeiro. Aqui a gente tem mais x quadrado du. Aqui a gente vai ter mais xu dx. Isso igual a zero. Juntando os termos, aqui a gente tem o x dx. Esse termo aqui é igual a esse, 1 mais 1. Temos 2x o dx mais x quadrado du igual a zero. Aqui eu vou manter o x quadrado du desse lado. Esses dois termos eu vou passar para o outro lado. Eu posso pôr o x e o dx em evidência. Então, vai passar menos, aí vou abrir um parênteses. Desse termo aqui vai sobrar o termo 1. Aí, mais desse termo aqui vai sobrar o 2 mais 1. 2 mais 1. O x eu vou pôr em evidência, juntamente com o dx. E aí eu posso fazer separação das variáveis.
Então, desse lado eu escrevo du sobre 1 mais 2u igual, do outro lado, você pode simplificar, o x está multiplicando aqui, corta com o quadrado, então fica menos 1 sobre x, que multiplica dx. Aí, então, para resolver, aplica integral de um lado, aplica integral do outro. Então, aqui, a integral, toda vez que eu tenho uma função aí, né, relembrando um pouquinho de integral, do tipo dx sobre 1ax mais b, que é uma função do primeiro grau, a integral é o ln do ax mais b, dividido pelo valor que acompanha o x, que é o a, mais uma constante. Então, a gente vai aplicar essa regrinha de integral aqui. A integral de du sobre 1 mais 2u vai ser o ln do módulo de 1 mais 2u dividido pelo valor que acompanha o u, ou seja, 2. Igual a integral de menos 1 sobre x é menos o ln do módulo de x mais uma constante. Então, aqui esse 2 a gente pode passar multiplicando. A gente pode escrever o ln de 1 mais 2u, aí igual a menos 2ln do módulo de x, mais 2 vezes a constante, que vira uma constante C1, tá? Se eu quiser, posso manter também como constante, e vai constante até o final, não preciso ficar mudando C1, C2, C3. Aí eu vou ter aqui, então, simplificando, eu vou usar a propriedade do ln, aqui primeiro reescreve, 1 mais 2u, aqui eu tenho a ln de b, então eu vou escrever o ln de b elevado ao a, que é o menos 2, aí mais a constante, tá? Vou escrever uma nova constante, vou só colocar a nova constante c. Aí eu aplico o exponencial dos dois lados, o exponencial do ln de 1 mais 2u é igual a exponencial do ln de x elevado a menos 2 mais a constante. Aqui, o e elevado a ln simplifica, sobra só o que está dentro, 1 mais 2u, igual, aqui fica e elevado a ln de x a menos 2, como está somando o expoente, é a mesma base, elevado ao expoente, e elevado à constante seria uma nova constante, tá? Nova constante c. Aqui o e simplifica com ln, então fica 1 mais 2u igual x menos 2, que sobra só o que está dentro da ln, e aqui uma nova constante, tá? Então, aqui 1 mais 2u, 2 vezes o u, sendo que o u, se a gente isolar aqui, né, chamou y igual ao x, o u, então, é y sobre x. Aqui é igual a constante sobre x quadrado, x a menos 2 vai para baixo, para deixar a resposta igual ao livro apresenta, passa o x quadrado multiplicando, então x quadrado vezes 1 fica x quadrado, mais que x quadrado com esse x, 1x simplifica, sobra só um x em cima, então fica 2xy igual a constante, que é o resultado dessa equação diferencial. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!